Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marco Polo Play, o podcast da Marco Polo. E nós estamos aqui na Latibus 2024, uma das maiores feiras de transporte público da América Latina, e também comemorando 75 anos da Marco Polo, que aconteceu agora, né? Foi comemorado no dia 6 de agosto. E hoje eu tenho convidados muito especiais aqui comigo, que são todos apaixonados por ônibus. Eu estou com o Antônio Ferro, que ele é jornalista, Ronaldo Santos, fotógrafo, Eugênio da Silva, que ele é comunicador visual e artesão, e o Nélio Bettoni, que ele é o técnico mecânico responsável pelas maquetes da Marco Polo, e inclusive tem exclusividade com a Marco Polo. É isso mesmo, Nélio? Sim, exatamente. Eu tenho exclusividade com a Marco Polo desde o ano de 2002. E eu vou fazer uma pergunta geral para todos vocês. Eu queria saber quando que começou esse amor por ônibus? Porque todos vocês têm essa característica em comum, né? São todos apaixonados aí por ônibus. O meu interesse começou... Eu moro em Atibaia, São Paulo, pertinho aqui de São Paulo. Eu tinha um tio que tinha uma empresa de ônibus. Eu, quando pequeno, gostava de ficar lá olhando os ônibus, essas coisas todas. E foi crescendo. Só que eu trabalhei por 16 anos como desenhista civil, né? Mas, em paralelo, sempre acompanhando o setor, nunca deixando. Revistas, prospectos, essas coisas todas. Até que chegou a internet. Aí ela facilitou muito a minha vida. Comecei em 2000 fazendo um informativo, mas mesmo assim trabalhando como desenhista. Fiz esse informativo bem informal, uma coisa bem simples, né? Mas já pelo conteúdo da imprensa, né, Aline? E comecei realmente em 2005, colaborando com algumas revistas do setor, né? Como freelancer. E em 2010 eu resolvi abrir o meu canal, que foi a minha revista Autobus. E estou com ela até hoje, 14 anos agora, completando em agosto, deste mês. Que bacana, parabéns. Obrigado. Antônio, conta também um pouquinho pra gente, né, sobre os livros que tu lançou. Sim, eu tenho 2 livros, inclusive o segundo é esse aqui, né? O primeiro eu falo sobre o transporte urbano, eu abordei em 2 décadas, 1970 e 1980, que eu considerei como divisor de águas, tá? Falando sobre os problemas, as soluções, as tecnologias que tinham naquela época, né? E que hoje a gente sabe como é que está o transporte coletivo urbano, bem deficitário, vamos dizer assim, entre aspas. E nesse aqui eu estou abordando o ônibus rodoviário, entre as décadas de 1950 e 1980, tá? E ele é como se fosse uma biografia do ônibus rodoviário. Olha só, tá? que interessante. Eu abordo sobre o design, sobre o chassi, motorização, essas coisas todas. Então eu tô aí partindo já pro 3º livro, que já tá também num projeto aí, vamos ver se vai dar tudo certo. E Eugênio, como é que foi a tua história, né? Como é que surgiu essa tua paixão? Meu pai mexia com compra e venda de sucata, de pneu. E com meus 5 anos eu ia com ele na garagem da empresa lá de onde eu moro, né, em Divinópolis. E ficava vendo aqueles ônibus parados lá e achava aquilo interessante. E no final dos anos 70, início de 80, teve uma propaganda de uma empresa lá de Minas e no fundo tinha um Marco Polo 3, um fundo preto. E eu achava aquilo interessante e eu era doido para falar assim, como é que eu vou conseguir aquela maquete? Eu achava que aquilo era uma maquete, mas não era um ônibus de verdade, né, para ilustrar a propaganda. Aí eu comecei a fazer minhas próprias maquetes, meus 9 anos. Aí eu morava no final do bairro e tinha um ponto de um ônibus dessa empresa que meu pai comprava os pneus. Então, os motoristas paravam lá e eu via eu fazendo as maquetes e comecei a negociar as maquetes, vender. E aí depois eu comecei a colecionar folhetos dos ônibus, né? Marco Polo, minha tia ia em Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte e conseguiu para mim esses folhetos. Eu mandava carta para Marco Polo, para as outras encarroçadoras, pedindo folheto, foto. E a Marco Polo tinha uma fábrica de ônibus em Betim, Marco Polo Minas, que fabricava os ônibus urbanos. Aí eles me convidaram para me conhecer a fábrica, final de dezembro de 83. Foi a primeira fábrica que eu visitei.
E já fazia as maquetes, levava, estudei no Senai, fiz uma exposição das maquetes lá no Senai. Depois, com o decorrer do tempo, nós mudamos do final desse bairro para o centro da cidade. E mudei em frente a uma garagem de ônibus. Olha só. E lá comecei a fazer amizade com eles. E eles tinham, como eu tinha facilidade de mexer com pintura, pincel, essas coisas, eles tinham um ônibus lá que estava faltando um letreiro. Aí eles pediram para mim poder completar esse letreiro. Aí eu fiz no pincel, tudo. Aí tinha um lanterneiro lá, ele me chamava de Geninho. Aí ele falou assim, Geninho, por que você não faz os letreiros na fita crepe, igualzinho fazem na fábrica? Aí eu comecei a fazer na fita crepe. Aí comecei a fazer para esse pessoal, aí as outras empresas começaram a ver meu trabalho, aí comecei a fazer para as outras empresas também. Fazendo as maquetes, fazendo os letreiros. Aí comecei a viajar com eles, tinha uma excursão e ia com eles. E eu já dirigia desde meus 9 anos, meu pai me ensinou. Aí tirei a carteira e comecei a viajar com esse pessoal. Aí troquei minha carteira para B, comecei a viajar com ônibus também, dirigindo um ônibus. Fazendo excursão pelo Brasil afora. Mas nunca larguei as maquetes e nem meus letreiros. Mas aí, um belo dia, eu vi que já estava a hora de eu parar de viajar e dedicar as minhas maquetes e meus letreiros, que era a comunicação visual. E faço até hoje. E, assim, de vez em quando eu pego o volante, vou na fábrica, relembra, busco um ônibus, né? para não perder o costume. Gosto muito de estar na estrada e dirigir um ônibus. Mas e sempre ligado com o ônibus e com a Marco Polo, que a Marco Polo, assim, tem muito reconhecimento nas outras também, sou muito bem recebido, mas a Marco Polo foi o pontapé inicial que me influenciou a gostar de ônibus. Bacana, a gente fica muito feliz. E Nélio, como que foi a tua história? Então, meu primeiro contato com ônibus, eu tinha uns 10, 11 anos de idade e eu tinha um primo que da mesma idade minha e eu sempre ia brincar na casa dele, aos sábados, né? E um daqueles dias ele pediu para eu ficar até mais tarde na casa dele, que ele queria me mostrar um determinado ônibus que a Catarinense, a Aviação Catarinense, que é do nosso estado, é a principal do estado, tinha comprado. E eu fiquei esperando esse ônibus passar na frente da casa dele, né? E quando chegou esse ônibus, era um ônibus imponente, bem alto, foi o primeiro carro com sanitário central fabricado no Brasil. E daí no outro sábado nós resolvemos fazer uma miniatura, nós não chamávamos de maquete na época, né? Uma miniatura em cartolina. Nós pegamos lá uma cartolina, fizemos um desenho bem aproximado do ônibus, pintamos com as cores da Catarinense e depois dessa miniatura ficar pronta, nós fizemos um articulado, que veio a Catarinense comprou 2 ônibus rodoviários articulados. Quem é da área lembra desses 2 articulados que a Catarinense teve, né? Nós fizemos os articulados também, inclusive ele articulava a sanfona. Nós fizemos com folha de papel sulfite, assim, dobradinha, ele articulava. E assim fomos fazendo outras miniaturas, né? Crescemos, o meu primo tomou o destino dele e eu tomei o meu. Daí, qual foi o meu destino? Fui estudar técnico-mecânica em Joinville, na Escola Técnica Tupi. E lá eu conheci o filho do dono de uma fábrica de ônibus que fica na cidade de Joinville. E quando eu me formei, eu fui trabalhar na engenharia da fábrica deles. Trabalhei 6 anos na engenharia da fábrica deles. Eu trabalhava com projetos estruturais. Depois eu fui transferido para fazer os layouts internos dos carros e as plantas de apresentação de carrocerias. E, inclusive, eu e mais 6 projetistas, nós fomos escolhidos para introduzir o VersaCAD na engenharia. Na época, os ônibus eram todos desenhados na prancheta, no papel vegetal e nanquim. Daí nós tínhamos que provar para a engenharia daquela fábrica que o futuro era o computador.
E o sistema que era utilizado na época era o VeraSACAD. Hoje se transformou em AutoCAD, né? Que é conhecido. E nessa época eu também tinha o desejo de fabricar uma maquete para vender para essa fábrica, paralelo ao meu trabalho na engenharia da fábrica. Só que quando eu completei 6 anos de fábrica, eu acabei saindo e voltando para Balneário Camboriú, onde eu moro, e fui trabalhar numa empresa da minha família que não tem nada a ver com o ramo, mas eu não tirei essa ideia da cabeça de finalizar a minha maquete. Finalizei a maquete, liguei para o filho do dono da fábrica de Joinville. Que era teu colega. Deixa eu só, sem te atrapalhar, seria esse ônibus? Esse aí que foi o que o meu primo quis me apresentar. Olha só, se puder mostrar lá para a câmera. Lógico. Esse Catarinense Executivo 2079, o prefixo dele. E daí eu peguei e era uma elegância esse ônibus na época, né? Era na minha opinião, super. O mais elegante que já rodou no país naquela época. Daí eu finalizei a maquete, liguei para o filho do dono dessa empresa, de Joinville, dessa fábrica, e para apresentar minha maquete para eles. Daí ele disse assim, olha, então eu vou te receber no meu apartamento no domingo à noite, tu podes vir aqui na minha casa? Eu disse, vou. Levei a maquete para ele. Quando eu cheguei e mostrei a maquete para ele, ele falou assim para mim, eu lembro até hoje, ele disse, olha, eu estou te recebendo aqui na minha casa em consideração a nossa amizade, porque eu achei que tu ias trazer uma maquete de tipo papelão assim para me mostrar. Só que a hora que ele viu a maquete feita em fibra de vidro, com todos os detalhes da carroceria, ele se impressionou. E ele não me deu uma resposta que ele iria introduzir esse produto na fábrica, né? Ele teria que mostrar para uma pessoa específica dentro da fábrica, que claro, era o pai dele, né? E a minha proposta foi a seguinte, eu disse, olha, independente de qual for a decisão de vocês, essa maquete fica de brinde para vocês não precisam me devolver. Passou-se um tempo, o assessor do dono da fábrica me ligou, pediu uma série de maquetes, depois eu fiz uma outra série grande para eles sortearem na Expo Bus de 1998, quando eles lançaram o primeiro carro de 2 pisos da fábrica. E um mês depois, como todos sabem aqui, que conhecem a história, o dono dessa fábrica sofreu um acidente aéreo e faleceu nesse acidente. E eu fiquei até com receio, porque eu pensei, poxa, logo agora que eu consegui realizar o meu sonho de introduzir o produto, o dono da fábrica, né, desaparece. Mas eles continuaram comprando o meu produto por mais 4 anos, até quando a fábrica ela entrou num declínio financeiro. E daí foi aí que eu resolvi fazer a maquete do Paradiso 1200 e do Paradiso 1800DD da geração 6 da Marco Polo. Fiz por minha conta, agendei uma visita na fábrica, cheguei lá na fábrica para fazer a reunião com o pessoal do marketing, uma pessoa específica do marketing. Ela disse até assim para mim, olha, eu tenho 5 minutos para te atender. Tudo bem. Quando eu mostrei a maquete para ela, esses 5 minutos se transformaram em meia hora. Olha só. Daí, só que ela também não poderia tomar uma decisão sobre o produto. Ela teria que mostrar as 2 maquetes para os designers da fábrica. A mesma proposta eu fiz para eles. Independente de qual seja o resultado, essas 2 maquetes ficam de brinde para vocês não precisam me devolver. Passou-se uma semana, o marketing me ligou, me pediu a primeira maquete do Paradiso DD da Cometa, quando a Cometa começou a comprar os ônibus da Marco Polo, e um 1001. Só que quando eu finalizei as maquetes, o marketing me falou para eu não mandar as maquetes por transportadora, era para eu levar as maquetes lá porque os designers queriam me conhecer. Olha só. Daí fizemos outra reunião, os designers aprovaram a maquete, gostaram muito,
E dali tô desde 2002 até hoje fornecendo as maquetes para Marco Polo. Bacana. E na segunda visita que eu fiz na Marco Polo, eu tive o prazer de conhecer o seu Paulo Bellini, Olha só. que é um dos fundadores da marca, Sim, né? sim. Ele estava fazendo uma visita, isso era no mês de dezembro, ele estava fazendo uma visita em todos os departamentos da fábrica. Daí nós pegamos aquela primeira maquete que eu deixei de brinde, fizemos uma foto assim para formalizar a entrega da primeira maquete para ele, e ele até fez uma brincadeira comigo. Eu lembro até hoje. Ele falou assim: mas tu moras em Balneário Camboriú, não vai dar certo tu trabalhar para Marco Polo. Eu perguntei, por que não vai dar certo? Ele disse, tu vais querer ficar pescando o dia inteiro e trabalhar com maquete só de noite? Eu disse, o senhor é que pensa que quem mora em Balneário Camboriú fica pescando o dia todo, né? Daí, para finalizar, ele colocou um bottom da Marco Polo na minha camisa e falou assim, de hoje em diante, tu faz parte da família Marco Polo. E foi muito gratificante aquela frase que ele me falou, e eu me senti em casa, e hoje trabalho com eles, né, direto, e a equipe do marketing da Marco Polo é sensacional, eles são muito profissionais, a gente consegue equalizar todo o nosso horário certinho, e a paixão foi cada vez mais aumentando e estamos aí até hoje. Que bacana, que história bonita, né? Obrigado. Parabéns. Só completando o que o Nélio falou aí, eu lembro uma vez que em 2006 eu estive lá em Caxias, na Marco Polo, e o São Paulo falou uma coisa comigo também. Falou assim, menino, não pare de fazer miniatura, continue fazendo as miniaturas que você faz. Então, uma coisa que ele falou contigo, eu também guardo isso. Tem uma foto de recordação dele do lançamento da geração 7. Sim. E também já forneci bastante maquete para eles, já foram para África do Sul, Panamá, Colômbia, Argentina, México, Peru, bastante. Mas só que a minha produção é muito pouca, porque é praticamente artesanal, não tem jeito de eu industrializar elas, né? Sim. Então é mais complicado. E eu tenho que ficar... A rentabilidade dela não é tanto igual a comunicação visual. Mas, assim, gosto demais de fazer maquete, é uma distração. E você se sente assim, parece que você está... Aquilo que você gosta de fazer, ônibus. É uma paixão, né? Não deixa de ser uma paixão paixão. Eu falo que aquela frase que todo mundo fala, né? Que quem trabalha com o que gosta não trabalha, né? Sim, verdade. Verdade. O tempo para mim ele voa, porque quando tu vê, tu estás intertido ali com aquela obra que tu estás fazendo ali, o tempo voa, né? Sim. E complementando ali, o seu Paulo Bellini era uma pessoa extremamente carinhosa, né? Demais da conta. Extremamente acessível, carinhosa. Que bom que hoje a empresa dele, né, completa 75 anos aí de muito sucesso. Longeva. E falando em paixão, eu queria saber do Ronaldo. Por que escolha da área tão específica na fotografia, né, Ronaldo? Boa tarde a todos, Aline. Muito obrigado pela receptividade. Parabéns aos 75 anos da Marco Polo, que transporta sonhos e transporta o Brasil para o futuro. Eu acho muito importante a gente salientar isso. Bom, a minha história é um pouco mais recente, não participo desse clã aí dos mais historiadores, vamos dizer assim, né? Mas a minha história começou em 1988, quando a minha mãe adentrou numa empresa chamada Aviação Colombo Limitada, que é na região de Curitiba, uma cidade Colombo, da região metropolitana. E lá começou a despertar aquela paixão, vamos dizer, um olhar mais carinhoso para o transporte e para o produto ônibus, né? E nesse passar dos anos aí, com a minha mãe trabalhando, uma viúva com um filho órfão de pai, porque faleceu, infelizmente, e aí eu adentrei nessa empresa em 1º de agosto de 1994, e lá eu comecei a construir a minha história. Fui cobrador de ônibus com muito orgulho, não tenho vergonha de falar isso, né? Fui lavador, fui abastecedor, depois fui ser motorista de ônibus, né? E dali eu tive a oportunidade de conhecer o Hélio Luiz de Oliveira, que é hoje falecido, né?
da revista Imbus Transportes. Né? Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo e numa comunicação ou outra a gente se tornou representante da revista Imbus. E aí dali nós começamos a distribuir os exemplares, fazer algumas matérias, e foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio Ferro em eventos, né? Aí dessa história partiu a Expone, que é de um amigo em comum da gente chamado Oswaldo Borne, né? Que tem um trabalho social importantíssimo em Curitiba. Eu participei da organização e nesse meio tempo comecei a despertar um olhar mais técnico para o produto ônibus, né? Mais técnico em que sentido? Mostrar o ônibus, como o ônibus ele se torna importante e a gente ter que mostrar esse produto como um segmento de mobilidade, do direito de ir e vir de cada um, né? E o Hélio me marcou com uma frase quando eu decidi entrar na fotografia. Ele falou: Ronaldo, tudo que você tiver que fazer, nunca faça por hobby. Sempre se profissionalize para fazer, né? Se você quer ser um jornalista, se forme jornalista. Se você quer ser um fotógrafo, faça um curso. Se você quer ser um artesão, você tem que fazer um curso, um design, um engenheiro. Tudo você tem que estudar para isso. E aquela frase me marcou, sabe? E aí eu comecei a desenvolver alguns trabalhos para ele. E aí eu tive a minha primeira grande oportunidade com a Marco Polo, né? Eu tive visitando em Caxias do Sul. Na época estava a transição de coordenadoria do marketing, com a Adriana e a Mary, né? Tava tendo aquela transição. Aí eu levei um portfólio impresso e a Adriana Angar me pediu para me deixar esse portfólio. Não posso deixar. E ali saiu minha primeira oportunidade a fotografar um ônibus de uma empresa chamada Madeiro, que é uma rede de fast food que tem, né, muito conhecido até. E dali foi saindo alguns trabalhos até onde eu tive a minha primeira grande produção fotográfica, que foi o lançamento do New G7, né, para Latibus em 2018. Nós passamos uma semana em Caxias do Sul fotografando com baixas temperaturas, né? Começando o trabalho de madrugada e começando e terminando no começo da noite. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o nosso trabalho, independente de qual segmento a gente está, ele se torna muito importante, né? Para que a gente mostre a importância do ônibus hoje para o cidadão. O direito de ir e vir que ele tem que ser feito através de um transporte público, um transporte eficiente, tecnológico, seguro. E a Marco Polo hoje oferece tudo isso, né? Claro que se a gente for falar de ônibus, pessoas que são leigas falam, é um ônibus, mas todo mundo sabe. Quem não sabe, tem a diferença do chassi para a carroceria. E hoje o investimento que as montadoras fazem, né, para oferecer ao cliente, né, um transporte seguro, um transporte de confiabilidade, e a Marco Polo, sem sombra de dúvida, é o maior destaque hoje a nível mundial, se a gente pode se dizer assim. Eu vi que vocês todos frequentam muito esses eventos relativos a ônibus, né? Feiras, eventos. E vocês acabam vivenciando muitas novidades na área. Inclusive hoje, né, a gente tem, durante a Latibus, o lançamento de algumas unidades da Marco Polo que vem aí para mudar o mercado. E eu queria saber de vocês todos, quais são as próximas tendências que vocês veem? Bom, eu fui muitas vezes para Caxias do Sul, sempre a convite. Na época era o seu Paulo Bellini, o seu Walter, recebia a gente, olha, de uma maneira tão carinhosa, tão atenciosa. Eles eram pessoas formidáveis. E a gente ia sempre, 4, 5 vezes por ano a gente ia para lá. A empresa sempre levava a imprensa segmentada e a gente acompanhava de tudo, né, ali. E hoje a gente vê que a participação da Marco Polo nesse processo, né, de transição energética, de propagadora desse novo conceito de tração energética, a Marco Polo teve um papel fundamental nisso aí, né? Então, o que a gente vê hoje, e ela está trazendo aqui até uma novidade, que é o híbrido, que é uma tração híbrida, vamos dizer assim, né? Etanol e eletricidade. Mas as tendências, eu acho assim, eu acredito que o Brasil
possa ser eclético, aproveitar de todos os tipos de tração. Biometano, gás natural, eletricidade, o próprio híbrido, o diesel verde, HVO, são trações, são biocombustíveis, são modelos que podem se encaixar perfeitamente no mercado de ônibus brasileiro, tanto urbano como rodoviário. Então eu acho assim, apostar em um conceito só, eu não acredito. Eu acredito que o Brasil tem potencialidade para colocar tudo isso dentro de uma bacia e distribuir conforme as demandas regionais, né, vão exigir, né, e entrar nesse processo de descarbonização, que é muito importante, mas de forma equilibrada, de forma sensata e para a gente ter um ambiente limpo no futuro. Eugênio, gostaria de colaborar? Não, a Marco Polo, assim, se você olhar a quantidade de opções que tem para o transporte de massa, né? Então a Marco Polo, assim, ela atende todos os nichos do transporte, tanto rodoviário como urbano, escolar e fretamento. Então, como se diz, eu acho que o nicho de produtos da Marco Polo, e ela cada vez mais vai atender o mercado e suprir o mercado da forma que o mercado está exigindo. E eu vejo agora os ônibus elétricos, ônibus híbrido, a célula de hidrogênio. Então, quer dizer, mas assim, o Brasil está engatinhando para isso, mas vai chegar um ponto que vai ter que ser e não tem jeito, vai ter que investir, mudar os conceitos, os pensamentos de todo mundo para poder, no final, dar tudo certo. Eu concordo com a posição do Antônio e do Eugênio, que o Brasil ele tem cliente para todo tipo de carroceria e de propulsão, né? Seja ela elétrica, diesel, né? E a Marco Polo ela atende muito rapidamente a esse desejo do consumidor brasileiro, né? Inclusive com a Marco Polo Rail, que fabricam os trens, né? Agora, inclusive aqui em São Paulo está em testes, ou está operando já, não sei bem certo, acho que está em testes ainda. Sim. A ligação ao aeroporto de Guarulhos, né? Então a Marco Polo ela é muito rápida na resposta da necessidade do mercado de transporte no Brasil, né? Ela se insere muito rápido em segmentos, Sim, né? Eles são bem agressivos, né? Marco Polo está atingindo todos os nichos, conforme o Eugênio comentou. Bom, eu vou ser um pouquinho mais crítico agora. Acho que se eu me permito ser crítico, né? A gente tem, como o Nélio falou, a Marco Polo à frente do tempo, mas nós temos um problema cultural no Brasil, né? Qual que é o problema cultural? Se a gente for para países europeus, como o Eugênio e o Ferro tiveram recentemente na Busworld, qual que é o sinônimo de transporte público em países europeus? Mobilidade. Nossa cultura no nosso país, que isso é um desafio que a Marco Polo e o Antônio Ferro, com seu papel jornalístico muito importante, tem à frente. Tirar a questão de título de necessidade no transporte público para jogar a mobilidade. Esse é o desafio maior que a Marco Polo vai ter. Tecnologia ela tem sobrando, investimento amplo, mas o problema cultural ainda é um problema a ser muito trabalhado com o transporte público. Você veja, eu estava numa distância de 2 km agora almoçando, eu pensei que eu não ia chegar a tempo para nós participarmos agora aqui dessa reunião. Muito veículo, trânsito parado, né? Sendo que um ônibus poderia, né, transportar com uma mobilidade, né, com rapidez, agilidade, e nós chegávamos a tempo sem aquela ansiedade de não conseguir chegar. Então, nós temos um problema a ser trabalhado ainda para o futuro, que com certeza vamos ter que, junto aos seus gestores e fabricantes, pensar bastante como fazer. Só completando o que o Ronaldo está falando, o problema do Brasil é a individualidade. Às vezes você vê um carro com uma pessoa só. Então, quer dizer, a comodidade de uma pessoa só não estar no carro, para mim está cômodo, mas
podia estar coletivo, podia ter mais 3 pessoas lá com ele. Ou um sistema de transporte eficiente, que não ficasse travado no trânsito com a quantidade de carro que tem. Aí sim as coisas poderiam funcionar e ter uma coletividade melhor. E isso parte também aí pela infraestrutura malha viária, né? As rodovias que nós temos no Brasil aí, judia da gente, né, Nélio? E tu, como tu moras em Curitiba, como é que tu avalias Curitiba ali? Eu vejo Curitiba como um exemplo a ser seguido. Eu estou certo? Porque Curitiba sempre, tem um outro conceito, né? Curitiba tem a sua particularidade, né? Como sistema BRT, né? Que é o sistema avançadíssimo. Mas ainda temos muito a acrescentar. Volta a trabalhar no problema cultural, né? A partir da hora que nós vejamos Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, nós conseguimos observar o transporte como mobilidade, eu acho que nós temos muito a melhorar daí, a acrescentar. Eu vejo o sistema de Curitiba como vanguardista, né? Ele está sempre na frente. Sempre, né? um passo à frente, né? Sempre na frente. Como a Marco Polo, sempre um passo à frente. Até a Marco Polo, se não me engano, e Antônio me cuide se eu estiver errada, se eu não me engano, ela participou dessa inserção do sistema BRT em Curitiba, né? Sim, ela estava lá. Exatamente. Em 74, ela foi a fornecedora da carroçaria do ônibus urbano que deu o start, vamos dizer assim, do sistema BRT de Curitiba. E uma das primeiras a fabricar o primeiro biarticulado, né? Também. Inclusive, eles chegaram a levar um sistema de Curitiba para Manhattan, não levaram uma vez? Sim, eles foram para a Turquia também, eles foram. Manhattan foi o ligeirinho. O ligeirinho, né? E para a Turquia o biarticulado. Um Marco Polo. Marco Polo, nesses momentos especiais dentro dos sistemas de transporte, ela teve uma participação fundamental para levar o nome Brasil, né, lá para fora, e levar os seus conceitos também, porque isso aí conseguiu alavancar o sistema BRT, por exemplo, que a gente conhece, que surgiu em Curitiba, mas está em várias cidades pelo mundo e com certeza com produtos da Marco Polo. E até muito se fala, inclusive aqui na Latibus, sobre a reconquista do passageiro. Eu queria saber de vocês o que pode ser feito para que essa reconquista do passageiro ocorra, né? Nesse momento que a gente tem muitas pessoas trabalhando home office, ou, né, como o Eugênio falou ali, a questão do carro, que as pessoas têm esse veículo próprio e não utilizam tanto o transporte coletivo. O que a gente poderia fazer nesse sentido? Bom, Aline, esse assunto está sendo pauta aí no seminário da NTU, né? E não só nessa edição da Latibus e seminário, mas das outras passadas. E o que a gente vê, na minha visão crítica, por exemplo, da revista Autobus, falta a valorização ao transporte coletivo, falta prioridade ao transporte coletivo, porque tecnologia a gente tem, isso a gente sabe. Então, seja de propulsão, seja de acabamento da carroçaria, seja o modelo da carroçaria, a versão. Então, quanto a isso, não há problema. O que falta é investimento público, governamental, o comprometimento dos gestores públicos, prefeitos principalmente, né, porque o transporte coletivo urbano é gerido pela prefeitura, né? Então os prefeitos precisam estar comprometidos, precisavam estar aqui participando desses eventos, para conhecer e saber o que é e o que não é adequado para os sistemas melhorarem. Enquanto não houver comprometimento, aí isso se traduz em prioridade ao transporte. O ônibus ele precisa ser rápido, todo mundo quer rapidez em chegar ao seu ponto final. As tecnologias são consequências, vem atrás. Mas você dando prioridade para o ônibus, ele operando em rotas segregadas, rotas, faixas livres, corredores, você consegue ter um resultado muito, mas muito benéfico em termos de mobilidade urbana, sendo que as pessoas querem rapidez. Tem que ser um transporte previsível, que você sabe que vai chegar. Sim. E você sabe que aquele ônibus vai estar ali naquele horário e você vai ter os seus 15, 20 minutos de viagem. Isso aí já é o suficiente.
Foi justamente por isso que eu puxei o sistema de Curitiba, que eu não vivo em Curitiba, eu não sei como funciona, mas até onde eu consigo enxergar, ele é eficiente, né? Porque tem os corredores específicos para as linhas, né? E me parece ser um sistema, além de eficiente, ser confortável também, né? Os ônibus, a manutenção, né? Então é como foi comentado, acho que o Eugênio comentou, né? Ele sabe que vai chegar no horário certo, né? Isso. Pontualidade, A né? pontualidade, usando como exemplo o metrô. O metrô ele fica mencionando ali na plaqueta, o seu próximo trem vai chegar em tantos minutos. E se ele não chegar no minuto, ele chega um pouquinho antes, né? Acho que acontece isso aqui em São Paulo, né? E foi o sistema de transporte de Curitiba, por isso que eu acho que ele está na vanguarda, né? Porque ele transmite a sensação de ser eficiente, né? E com isso o passageiro ele acaba deixando o carro dele na garagem de ônibus, né? Agora, se for pegar um transporte urbano como tem na minha cidade, que se ele deixar de existir, acho que não vai fazer falta, porque poucos usam o transporte coletivo em Balneário Camboriú, né? E então, se não tiver eficiência... Mas deveria ser o contrário, né? A cidade poderia usar muito melhor o transporte coletivo para fazer as pessoas deixarem os seus lá carros. nós não temos o benefício de ter corredores, porque a cidade é toda meio que travada, pequena. Muita também. densada, né? Agora Curitiba ali no meu ponto de vista, é o exemplo a ser seguido. Bom, primeiramente, vocês estão falando de Curitiba, né? É importante a gente citar o nome do propulsor do transporte público em Curitiba, que foi o arquiteto urbanista saudoso Jaime Lerner, né? Foi o que elevou Curitiba aí ao mundo, né? Então, eu que sou de Curitiba, uma cidade vizinha, né? Mas vizinha a Curitiba, então eu me orgulho bastante. Como eu volto a falar e bater nessa tecla, claro, seria o problema cultural, mas a infraestrutura também tem que se levar em conta. Investimento de uma malha viária que a gente possa, digamos, para o cliente, porque hoje nós estamos num ano tão evoluído que o passageiro nem é mais passageiro, ele é cliente, né? E ele necessita de um transporte que condiz aquele cliente, né? E a malha viária hoje, nós temos algumas cidades aí que judia do transporte, né? Por mais tecnologia que a gente está debatendo aqui nessa nossa reunião, por mais investimento, manutenção, mas a malha viária ainda necessita, porque às vezes uma pessoa da terceira idade que deseje se deslocar de um canto ao outro, né? Por exemplo, num buraco pode machucar uma coluna né? E isso gera um transtorno operacional, a empresa tem que dar todo o suporte, então isso também degrina a imagem da empresa que está ali todo dia cumprindo horário, né, pagando funcionário para transportar, então tem que se repensar tudo isso. Como eu falei, é um desafio muito grande para a gente pensar um futuro a curto prazo. E eu tenho uma curiosidade e é uma pergunta pessoal para cada um de vocês, né? Qual que vocês acham que foi a maior inovação que a gente teve no ramo de ônibus nos últimos 20 anos? Inovação? Aquilo que mudou o jogo. Olha, poxa, falar de uma só é complicado, Aline. São várias, né? E nos últimos 20 anos, a gente está em 2024, a partir de 2000 para cá, eu acho que foi a questão das propulsões limpas, que a gente está vendo uma evolução muito grande, né? Tanto como a tração elétrica por baterias, como aquela por células a combustível, hidrogênio, o próprio motor de combustão por meio de diesel limpo, HVO que está tentando entrar no país, o próprio biometano, que você pode explorar isso aí também, você transforma algo que seria poluição em combustível limpo, né? E eu acho a tração limpa a gente evoluiu demais nesses 20 anos. Mas também os modelos de carroçarias que também evoluíram demais nesses últimos 20 anos. Foi algo fantástico. Com novos materiais, novos acabamentos, desenhos, o design externo. Então, assim,
Elencar uma só fica difícil. Eugênio, para ti? Olha, se for falar da evolução, do que surgiu, não vai acabar fazendo um livro. Mas eu falo assim, porque eu acompanho desde meus 5 anos a evolução do ônibus, acompanhei praticamente muita coisa, né? Então, quer dizer, eu tenho muita história para contar. Tive assim, a possibilidade de dirigir vários modelos, inclusive até um RHD, uma direção lá do direito. Então, assim, é muita tecnologia, porque antigamente a gente fazia um ônibus para durar 15, 20 anos, né? Mas assim, era um ônibus pesado e tinha durabilidade, mas era um ônibus pesado. Hoje não, a gente vê a tecnologia aí com piloto automático, Transmissão automática, automatizada. tudo automático, piloto automático. Então assim, é uma evolução que vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir acompanhar. E outra coisa que eu vejo, por exemplo, está aumentando a quantidade de modelos, de tecnologias e tudo, mas eu vejo que as estradas são estradas e ruas da década de 50, 60, 70, então não aumentaram. Então a tecnologia que vem, ela não... As estradas, nossas infraestruturas não acompanhou essa evolução. Então acho que ainda precisa de evoluirmos muito em matéria de infraestrutura, mas em matéria de ônibus, de 20 anos para cá, é igual eu estou falando, é muita tecnologia. Hoje, se você for pensar, o motorista for treinado, bem preparado, ele faz uma viagem sem usar o freio. Já tem as tecnologias, né? Freio retarder, OptiCruise não, o freio Telma. Então tem muita coisa que ajuda o motorista não se desgastar, não se esforçar tanto. Seria, Eugênio, desculpa, seria as tecnologias de segurança ativa, né? Isso, segurança ativa, sensor de faixa, sensor de distância. Então, se a pessoa for participar dos treinamentos e tudo, ele faz uma viagem tranquila, segura, sem muito esforço. Coloca tudo, o motorista só fica dirigindo. Então ele simplesmente vai acelerar, se ele quiser, ou colocar num piloto automático, um sensor de faixa. Não tem muito esforço. Mas então eu acho que a tecnologia veio, vai continuar cada vez mais. O Antônio ele frisa bastante sobre propulsão, né? Até dá para perceber que ele entende bastante dessa área, né? Eu vou voltar um pouco mais além dos 20 anos atrás. Na época que eu trabalhava na engenharia da fábrica em Joinville, tudo era proibido. Um ônibus rodoviário ele só poderia ser construído com 12 metros de comprimento, com 10% de tolerância. Daí todos os empresários pegavam esse 10%, transformavam em 13 e 20. Não poderia ultrapassar isso. Então houve essa evolução dos órgãos competentes que ajudam as montadoras, né, de liberar o carro de 14 metros, depois o de 15 metros, o carro de 2 pisos, né? Hoje um sucesso os ônibus de 2 pisos, né? E na época que eu trabalhava nessa montadora era impensável isso. Um vidro colado, não se pensava nisso. Nós fizemos uma vez uma série de ônibus para a Aviação 1001 e as janelas elas eram todas corrediças porque não existia um vidro colado. Sim. Só porque tinha um vidro aqui fixo na frente aqui da cabine do motorista com salão de passageiros, era o modelo que nós fabricávamos, um órgão chamado DETRO, que é o do Rio de Janeiro, proibiu esse ônibus no Rio de Janeiro. Nós tivemos que desenvolver a toque de caixa, uma janela minúscula que não tinha estabilidade para abrir, porque o vidro era muito pequeno. Não sei se vocês lembram desse caso aí que aconteceu.
porque o Detro não aprovava ônibus porque tinha um espaço desse tamanho de 30 milímetros que não abria. Então isso tudo era um entrave para fabricante de carrocerias. Hoje está tudo assim mais... evoluiu muito essa parte de liberação de normas, né? Então eu acho que evoluiu bastante essa parte aí. Ai. Vou resumir em 2 palavras. A evolução do ônibus, essa é a pergunta? Exatamente. Marco Polo G8. Claro que teve o G7, que eu produzi as fotos, né? Não, mas é o Marco Polo G8. Resumindo, não preciso mais falar nada. Sem falar dos materiais empregados também, né? Marco Polo hoje ela está substituindo muito fibra por um outro material mais leve e mais resistente, né? Então isso tudo vai agregando cada vez mais a tecnologia nos carros. Agora, na minha época que eu trabalhei na engenharia, nós trabalhávamos com as mãos amarradas. Sim. Nada podia. Imagina. Hoje melhorou bastante. Marco Polo G8. Olha só. Por que, Ronaldo? Vamos falar do meu ramo da fotografia? O Marco Polo G8 na minha câmera ele fica lindo. Nas minhas maquetes também. Na minha câmera, eu fotografei o primeiro G8 da Águia Branca, nós tivemos a oportunidade de fotografar. Eu fiz algumas campanhas aí para uma montadora de Curitiba, né? Que é a Volvo. Fomos em Caxias do Sul fotografar da Catedral. Então o G8 em qualquer perspectiva de imagem, com pouca ou com muita luz, ele fica magnífico. E sem contar a tecnologia, que a gente já vem falando, segurança, conforto, confiabilidade. Marco Polo G8. E faz a concorrência se mexer. E faz a concorrência tremer. A família G8 é uma família que ela agrada aos olhos, né? Ele é todo fluido, um design fluido, Muito bem pensado. ele não chega em determinado ponto da carroceria que chega ali e o teu olho trava. O design agradável para mim é aquele design que quando tu colocas o olho no produto, tu fotografa ele na hora. Se tu precisares ficar olhando ele muito tempo para assimilar, ele já é um design que ele não é bem resolvido. De fotografia eu entendo, hein? E falando em fotografia, Ronaldo, eu queria entender, né? Porque a fotografia de ônibus ela é um pouco diferente, né, dos outros ramos de fotografia. Quais são essas diferenças e como é que tu consegue colocar o teu olhar de fotógrafo nessas fotografias que tu faz, que também tem que ser um pouco mais técnica? Tem que ser técnico. Eu tenho um amigo fotógrafo de Curitiba chamado Ito Cornelsen. Ele é uma referência para o segmento de fotos de ônibus e caminhões, que ele fazia muito trabalho para a Volvo e hoje eu também atendo. Fico muito feliz de falar isso, a Volvo, né? Para você colocar um caixote, um expansivo tamanho de um ônibus DD num cenário é muito complicado. Porque não é só você colocar o ônibus lá. Isso depende de toda uma logística. Se é um ambiente urbano, isso depende das secretarias municipais de trânsito. Se é um ambiente de estrada, rodoviário, isso depende de órgão federal, órgão estadual. Então, isso tudo requer trabalho. Quando você olha a imagem lá numa revista, como a do Antônio Ferro, que já me deu capas várias vezes, né? Revista Autobus. É fácil fazer a foto do ônibus. Não é tão fácil assim, né? Hoje eu me tornei uma referência para o segmento, porque além da paixão, tem toda uma técnica, tem todo um estudo. Eu não chego num cenário para uma locação, para fazer uma foto, e vou fazer a foto. Não, eu faço um estudo antes, faço todo um mapeamento, faço tudo de movimentação de veículos que estão ao redor, faço toda a pesquisa com quem devo, qual órgão, né? Então a gente tem toda esse cuidado, porque nós estamos com um veículo em movimento, nós estamos envolvendo outros fatores, né? Que são outros veículos, outras pessoas, pedestres, ciclistas. Então é todo um estudo. Então, toda essa técnica, quando você vê pronta e divulgada, é o melhor pagamento que eu tenho. Eu imagino. Né? Porque é gratificante. E aí eu tenho uma história muito peculiar. Eu gosto do famoso anonimato. O que é o famoso anonimato? É você ver que foto é aquela e tentar descobrir quem fez. Né?
quem é esse cara que fez essa foto? Até tive uma história peculiar, se você me... Claro, fica à vontade. Eu fiz uma foto uma vez para uma revista e eu estava na rodoviária do Tietê, foi um Paradiso 1800 G7, no portal de Joinville, da empresa Penha. E essa foto foi para a revista e eu tinha chegado de um trabalho no interior de São Paulo e eu vi 3 jovens conversando e com a revista na mão. E, coincidentemente, até meia história de pescador, para quem veio contando, né? Chegou e falou assim, nossa, olha que foto bonita. E eu do lado com a câmera, né? Nossa, que foto bonita essa da empresa Penha no portal de Joinville, não sei o quê. E eu, curioso para participar da conversa, né? Daí ele olhou, olha essa foto. Essa foto é a foto mais bonita que eu já vi até agora. Daí eu adentrei na conversa, falei, posso participar da conversa? Pode. Eu tô vendo que você tá comentando sobre uma foto, né, na revista. Falou, essa foto aqui, olha que foto linda. Eu quero descobrir quem é esse fotógrafo, porque eu quero dar os parabéns para ele. Olha que coincidência, Aline. Olha que coincidência. Aí eu falei, prazer, eu sou o Ronaldo, foi o que fez a foto do Paradiso 1800 DD, G7 da Penha, no portal de Joinville. Muito prazer. Você tá mentindo pra mim? Eu falei, não estou mentindo pra você. Tô com a câmera aqui, te mostro a foto. Abri a câmera, mostrei a foto. Foram feitas 7 sequências de fotos, né? Ele falou, você tá me deixando feliz de te conhecer. Você pode autografar a revista pra mim? Eu posso autografar a revista pra você. Autografei a revista pra ele. Isso é muito gratificante, muito, né? Muito. Porque eu acho que, claro, o valor capital que você recebe por um trabalho que a gente desenvolve, né, ele nos ajuda a nos manter, né? A gente necessita disso. Mas a gratificação de você ter um trabalho reconhecido, de você ser lembrado pelo teu trabalho, é muito importante. É muito importante. Antônio Ferro, às vezes, entra em contato comigo, eu preciso de uma foto assim, você tem? Tenho. O Eugênio, você fez? Fiz. Né? Não tive a oportunidade, é a primeira vez que eu conheço o Nélio, mas ouço falar muito do trabalho magnífico que ele desenvolve. Então, a gente consegue, em cima da minha imagem, transmitir a mensagem que eu preciso. Né? O famoso anonimato, né? A mensagem, quem fez, que imagem linda. Né? E logo vai tirar as fotos das maquetes dele. É verdade. É verdade. E eu queria saber do Nélio e do Eugênio também, né? Como é o processo de criação das maquetes? Como que vocês estudam sobre? Como que vocês se inspiram em relação a isso? Bom, as minhas maquetes, eu fabrico conforme a necessidade da Marco Polo, né? Eu estava até olhando esse micro aqui da Volare, eu não fabrico só Marco Polo, eu fabrico desde os Volares até os produtos da Marco Polo Raio, que são os trens, né? Então, quem me dá o briefing para eu começar a produzir o determinado modelo é a Marco Polo, ela que tem o meu cronograma, né? Então ela me fala, hoje nós vamos ter que desenvolver tal modelo. Até agora, antes da nossa entrada aqui, eu recebi um briefzinho ali que a gente vai ter que desenvolver um ônibus que está sendo vendido nos Estados Unidos. Então, eles, conforme a necessidade deles, eles vão priorizando e eu vou desenvolvendo as maquetes. Bacana. E Eugênio, como que é o teu processo de criação? Olha, eu comecei a fazer elas pegava um pedaço de madeira, desenhava no papel e colava nas maquetes. Aí minha mãe, como tinha facilidade com pintura, né, e pintava quadros, roupa, essas coisas, aí um dia a minha mãe e o meu tio, o irmão dela, por que você não passa a fazer direto na madeira pintada? Então eu comecei a fazer. Mas eu fazia muito grosseiro, porque eu fazia assim para brincar, então não tinha muito aquela qualidade. Mas aí aos poucos eu fui me aperfeiçoando, mas eu não tinha uma escala definida. Aí até que um dia o Cláudio Gomes, que era diretor industrial da Marco Polo, e na época ele era diretor industrial da fábrica em Betim, ele falou comigo, Eugênio, e engenheiro todo ele é detalhista, né? Bem observador. Ele falou assim, Eugênio, suas maquetes estão fora de escala. Aí eu
determinei uma escala proporcional ao que eu fazia, e daí eu segui essa escala. E eu tenho uma facilidade, quando eu comecei a fazer, eu tinha uma facilidade de memorizar um ônibus. Quando ele passava na rua assim, eu chegava em casa e fazia aquele ônibus com todos os detalhes dele. Letreiro, tudo, que eu tenho essa facilidade de desenhar qualquer ônibus, qualquer tipo de pintura, qualquer ônibus. E eu comecei, aí a Marco Polo começou a mandar as plantas para mim, e eu comecei, através dessas plantas, colocar na escala. E depois veio o CorelDRAW para a gente desenhar. Aí hoje eu tenho facilidade de fazer qualquer tipo de modelo. Tanto faz de Marco Polo como dos outros concorrentes, eu tenho essa facilidade de fazer. E eu faço elas em madeira. Então, e mandei fazer um ferramental para poder fazer as rodinhas, os retrovisores. Mas como eu dediquei mais, é mais rentável fazer a comunicação visual, as maquetes ficaram um pouco de lado. Mas assim, tanto aqui para Marco Polo, Ana Rec, Caxias do Sul, como para as filiais aqui São Paulo e Minas, as maquetes de ferro que vêm da China com os modelos, né, o G7, o Volare, o G8, eu estava personalizando ela nas cores das empresas. Por exemplo, a empresa comprava um ônibus, aí a Marco Polo, as filiais presenteavam o cliente com aquela maquete nas cores padrão da empresa. Então essa era a facilidade que eu tenho, tanto para poder pintar uma maquete já pronta e fazer qualquer tipo de modelo que existe no mercado. E Antônio, eu queria saber de ti, como que tu vê o futuro da mobilidade, do transporte público também? Tem uma pergunta mais fácil? Olha, Aline, que nem eu falei, o transporte coletivo hoje ele está numa situação desfavorável, né? São vários os modais competindo com ele, né? Então a gente tem o automóvel particular, você tem o automóvel por aplicativo, você tem as motos, você tem a caminhada, você tem o ônibus. Então, futuro é difícil prever alguma coisa, viu? Porque a única coisa que eu posso falar, assim, se não for feito nada, o transporte coletivo urbano tende a ficar numa terceira posição, perdendo espaço demais. Hoje já perdeu demais passageiros. Você pega todos os números que foram apresentados hoje, né, numa pesquisa da CNT, tipo 20 mil passageiros por dia. Então, é uma coisa enorme, uma coisa que precisa ser revista urgentemente. E que senão a gente vai ter uma mobilidade individual, né, como o Eugênio falou, perigosa em cima das motos, né, e as cidades cada vez mais entupidas com automóveis, enquanto que o transporte coletivo que teria que ter prioridade, teria que dar vazão, né, aos deslocamentos, vai ficar em terceiro plano. As cidades vão ficar insuportáveis de viver. Porque você vai ter que fazer tudo com automóvel. Hoje você já faz tudo com automóvel. Até para você ir até a padaria, você vai de automóvel, você não anda mais a pé, né? Então, é difícil eu dar um acerto aí do que vai ser o futuro daqui 10, 15 anos, 20 anos, sei lá. Mas se nada for feito, o maior prejudicado será o transporte coletivo, o ônibus, vamos dizer assim, porque o ônibus é o principal meio de deslocamento dentro das cidades, né? E também entre as cidades. E acho que o maior prejudicado vai ser o ser humano, vai ser a sociedade, porque a gente vai viver, vai só aumentar a nossa vivência junto aos automóveis. Então tudo vai ser independência do automóvel. Então vai ser algo complicado. Não posso te afirmar exato como é que vai ser a mobilidade daqui uns 20 anos, 10 anos. Se alguém quiser complementar. É o que o Antônio falou. Eu vejo o seguinte, as opções nós temos tudo para atender o transporte urbano de massa em todas as formas, de sustentável ou não. Mas se não tiver um pensamento voltado para poder melhorar a infraestrutura e dar uma visão melhor para esse segmento, eu comentei o ano passado com a minha esposa que
nós estamos chegando num ponto, que não vai demorar muito, que as rodovias, estradas, cidades vão travar. Não vai ter para onde você correr. Inclusive, esses dias, lá na Fernão Dias, que é a rodovia que faz ligação São Paulo-Belo Horizonte, na cidade de Igarapé o trânsito travou, não por causa de acidente, excesso de carro. Então, quer dizer, já está começando a mostrar sinais que vai chegar um ponto que tanto cidade, rodovias vão ficar travado, não vai ter para onde você correr. Eu citei no início que as nossas rodovias são da década de 50, 60, 70, algumas duplicadas, mas eu vejo que eles não pensaram no futuro. Se já está desse jeito agora, então você não pode duplicar uma rodovia mais, você já tem que colocar 4 pistas. No Brasil, infelizmente, tudo é feito através de transporte de carga, que é através do caminhão. Não temos ferrovia o suficiente para atender essa malha viária, malha ferroviária, né? Então, e aí vai travar. Eu já estou sentindo isso, que vai travar. E eu vejo que a maioria dos nossos governantes, eles estão privatizando as rodovias, mas simplesmente dá para uma concessionária administrar, mas não tem no contrato que tem que duplicar ou triplicar as rodovias. Vai ficar do mesmo jeito, eles simplesmente vão manter a rodovia e vai continuar do mesmo jeito. Como foi comentado já, né? A Marco Polo, ela está pronta para atender todas as necessidades, né? Como ela já faz hoje, desde o micro até o ônibus elétrico, né? Agora tá, como já foi comentado também até pelo Ronaldo, a parte cultural e a vontade política, né? Como foi comentado que os prefeitos deveriam estar aqui também. Tudo foi dito. Os sábios sabem e eu sigo a comissão. A Marco Polo está pronta para dar a resposta. Sim. Quanto ao ônibus e ao sistema sobre trilhos, não tenha dúvida, a Marco Polo já se tornou uma referência em ônibus, e agora sobre trilhos ela com certeza irá se tornar uma referência. Então, se perguntar para a Marco Polo o que vai ser, eu garanto para você que ela vai responder: exatamente eu não sei, mas que a gente vai ter o produto adequado, vai. A Marco Polo está preparadíssima para isso. Muito à frente do tempo. Pessoal, então, finalizando aqui o nosso bate-papo, queria agradecer muito a presença de todos vocês, foi muito interessante, a gente teve aqui trocas muito valiosas, e também agradecer você que nos assistiu até agora, nos siga nas redes sociais e não perca os próximos episódios do Marco Polo Play. Até mais!